Olá, família! Sejam bem-vindos. Se você chegou por aqui, nada é por acaso, então fica conosco. Eu sou Adriano Rocha. Nós estamos aqui para tratar de assuntos extremamente importantes. Eu queria apresentar para você o nosso e-book, Revolta Sem Chibata, Abusos e Assédio Moral na Marinha. O autor é um autor desconhecido, ele se intitulou Marujo Reborn. Se você quiser adquirir esse e-book, é só você contactar, né, os nossos canais de comunicação que estão aí na descrição desse vídeo. Temos também Dias de Luta, Dias de Paz. É um livro de autoajuda que trata de espiritualidade saudável, sadia, que abarca toda e qualquer pessoa que tem alguma crença. Inclusive, eu indico também para os ateus. É um livro de autoajuda e de espiritualidade. E temos também, né, o nosso livro José, a Saga do Sonhador. Trata de um personagem bíblico marcante, né? Enfim, ele sofreu bastante coisa e depois foi elevado a uma posição de governo e, por conta disso, muita coisa boa foi feita. Esses dois e-books, Dias de Luta, Dias de Paz e A Saga do Sonhador, são de minha autoria. Na Amazon, você pode adquirir pelo preço de R$ 34,90 e comigo, aqui nos nossos canais, você pode adquirir pelo preço promocional de R$ 19,90. Adquirindo esses livros, você vai estar contribuindo com a nossa causa, você vai estar agregando valores no que tange a produção, né, desse podcast, enfim, dos trabalhos que a gente vem realizando aí, que ajuda não apenas uma ou duas pessoas, mas todo um conglomerado de gente que sofre aquilo que a gente vem denunciando. Se você quiser fazer um Pix, uma doação de qualquer valor, né, é importante que a tropa se conscientize disso. É isso que tem nos ajudado e ajudado também na nossa defesa, porque a gente está sofrendo aí perseguição crassa por parte da Marinha do Brasil, a gente está enfrentando processos no nível de ação civil na Justiça Federal, porque a Marinha moveu a AGU contra nós, tem um processo civil contra nós, nós estamos tomando aí as medidas cabíveis. Tem processo na Justiça Militar da União, que eu acredito piamente que não vai prosperar, porque o que tem ali, tanto em um quanto o outro, são narrativas que serão desconstruídas dentro do processo, e a gente está aí fazendo aquilo que a gente vem fazendo, que é trazer à luz, né, aquilo que estava outrora em trevas, e fazendo denúncias contundentes, veementes, porque são verdades e, como eu sempre digo, a verdade é implacável. Está conosco aqui mais uma vez o Lindomar Gomes, ele é fuzileiro naval reformado, tem uma história que você já conhece o início dela, agora você vai conhecer a parte final, é algo chocante, né? O que ele viveu, né, em termos de passar pela psiquiatria, o que ele viveu em termos de abuso, de processo criminal por conta de surto que teve, enfim, você vai conhecer a história dele e como ele deu a volta por cima, a sua formação hoje, como está toda essa dinâmica. Ele vem do Belém do Pará, né? Se deslocou até aqui, então eu quero te dar as boas-vindas, meu irmão, e dizer para você que você é muito bem-vindo, que eu admiro a sua história e você é um herói que nos acapa porque está na condição que você está, venceu o que você venceu, tem que ter um certo grau de heroísmo. Então eu quero agradecer pelas palavras, né? E somos heróis. O Senhor também é um herói também. O Senhor é um exemplo para muitos. Né? E queria também agradecer a audiência, a sua audiência, né, por estar aqui, acompanhando. E pedir que dê aquela força para o Senhor mesmo, que compartilhe essas histórias. E que estamos aqui, vou continuar falando e enfatizar isso. Pelo seguinte, não estou aqui para falar mal da Marinha. Não quero falar mal da Marinha, estou para falar mal da formação dos militares, né? Dessa formação que a gente passou e que os militares estão passando ainda. A pseudo-formação militar, né? A pseudo-formação militar. Isso tem que ser reformulado. É isso que a gente busca. Desde da escola dos oficiais, desde a escola dos oficiais, né? Porque começa e vem descendo até ali o recruta, né? Então, e também dizer aqui que o seu papel é muito importante para isso. Agradeço. Nessa luta aí. Agradeço, meu irmão. E queria que você começasse aí falando sobre os abusos que você sofreu e se iniciou aí no Dia de Fúria. Você terminou o episódio passado falando do Dia de Fúria e aí continua, larga o aço, a falha é sua, a casa é sua, o espaço está aberto para você. Então, acho que
eu parei lá na questão do Tchoff, né? Que assediou a minha irmã. Né, queria me forçar a apresentar para ele poder ir. Pois, finalmente, como ele fazia para irmã de muitos ali, eu me recusei, né, e sofri toda essa violência de estar me molhando embaixo de um ventilador. Submetido à pneumonia. A pneumonia. Na visita próxima, eu já estava com febre. Eu vinha mais de mês sendo molhado. Aí ficando embaixo do ventilador. Então, quando a minha mãe chegou, ela me tocou, né? Deu aquele abraço que o recruta tá esperando da família, né? Pra ver se pega aquela força de novo ali no decorrer da próxima semana, que a gente tinha visita de semana em semana. Uhum. Então, ela percebeu que eu estava com febre. Percebeu. Aí perguntou, meu filho, o que tá acontecendo? Mas tô com uma febrinha. Tu já falou pra alguém? Eu já tinha falado. Tinha comunicado aos instrutores que eu estava com febre há mais ou menos uns 4 dias. E ninguém tomou providência nenhuma? Tomou providência. Aí a minha mãe falou, já comunicou? Aí eu falei, já. Aí ela falou, eu vou chamar... Não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não chame ninguém. Não podia. O medo, a mordaça, né? Não pode falar. Não pode falar. Não pode denunciar. Não fale que eu tô com febre. Não fale nada disso, porque... Vocês entendem por que eu tô denunciando? Você vê, ó, 20 e poucos anos depois, o cara vem aqui e fala que ele não podia falar. E hoje continua a mesma coisa. Né? Inclusive, entre adolescentes do Colégio Naval, onde se formam os oficiais, né? Onde é o passo inicial para os oficiais da Armada, os oficiais intendentes, oficiais fuzileiros, os oficiais de carreira da Marinha, que são gentilmente chamados de lordes. Né? Isso. E pedi para ela não falar nada, porque eu sabia que eu ia pagar, a turma ia pagar. Como acontecia. Então, termina a visita, o tenente esse dia estava lá, formou todo mundo, e chamou o recruta, que era o xerife, né? Todo dia é escolhido um xerife, que é para liderar ali o pelotão, né? Uhum. E esse dia tinha um xerife que ele era meio apagadinho, assim, né? Ele pegava uma pressão e ficava meio tontinho. Uhum. E ele pega e fala assim, na frente de todos os familiares, né? Ô, recruta maldito! Vai! Dá direita, volver e leva esse pessoal daqui pra gente. Uhum. O recruta não deu direita, deu esquerda. Falou esquerda, aí ele, o quê? Recruta, não é direita. Aí ele ficou tonto lá, o recruta, né? O xerife lá. E eu, pega essa mulambada e leva pro chuveiro. Doutor, eu tava com febre. Uhum. Febre alta? Altíssima. E a minha mãe viu ele mandar todo mundo pro chuveiro, né? Depois ela me falou o seguinte, que ela ficou com vontade de ir lá e chamar o tenente e falar o que estava acontecendo. Mas eu já tinha pedido para ela não falar nada, né? Medo, receio. Então fui, com febre, me molhei. No outro dia, na segunda-feira, estava na sala de aula, já tinha comunicado que estava doente. Estava na sala de aula. Quando eu vi, chega o cabo instrutor do dia e fala 10h28. Levantei, né? Me apresentei, que quando chamava o nosso número a gente se apresentava, né? Uhum. Recruta Fuzileiro Naval, M. Gomes, 10h28, aquela história, né? Uhum. E com uma sacolinha na mão assim, apontou e falou assim mesmo. É seu esse remedinho? Suas irmãs vieram deixar aí na portaria. Que era justamente o antitérmico, uma vitamina C. Uhum. Cuidado de mãe. Sim. Cuidado de mãe. Quando eu vi aquilo, meu Deus do céu. Falei, infelizmente ela não sabia como funcionavam as coisas ali, né? E ele, tu sabe, eu vou ter que pagar, né? Foi pro Tchoff de novo. Com febre. Banho, lama, com febre. Pra pagar o medicamento. Rapaz, você é um sobrevivente. Tomei banho durante muitos dias com febre. Vou aqui encurtar, porque o tempo é valioso, né, doutor? Então, natação utilitária com febre. Tossindo já. Fiz a natação utilitária. Nadei ali. A gente nadava de
300, 400 metros na piscina, né? Dava aquelas voltas. Quando eu saio da piscina, eu começo a tossir. E começa a sair sangue pelo nariz e pela boca. Rapaz, você chegou num estado grave, né? Gravíssimo. Nisso vem o sargento, Comanfe, Guerra na Selva, não sei das contas. Cheio de medalha, cheio de medalha. E não, tá aqui, o nome dele tá aqui também. Ele foi condenado também. Foi condenado também. Foi condenado. Me deu um empurrão, me jogou na grade assim. Seu recruta maldito! Né? Que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, eu tô com febre todos esses dias. Por que falou? Falei pro cabo de dia. O cabo que era o instrutor. Sim. Né? Cabo do dia. Vai, arruma tua roupa. Ficou com medo. Saindo sangue pelo nariz, pela boca, né? Te arruma. Baixa o hospital. Passei. 8 dias. Pneumonia. Ou seja, você, quando tá quase morrendo, leva pro hospital. E desde... se morrer, é causa comum. Né? Não, é a questão do caldo. Que pega o recruta, afoga o recruta, quando o recruta tá... Que desmaia e vão tentar reanimar. Reanimar e o recruta não reanima e... Olha o que ele tá falando. Foi ataque do coração. Do coração. Tem casos. Também. Procure na internet. Senhoras e senhores, a gente não tá brincando. É coisa mais grave do que se pensa. Entendam por que eu tô sendo perseguido, ameaçado, por que eu fui para Brasília, por que eu tô em contato com a ONU, por que eu vou procurar todas as esferas dos direitos humanos no Brasil e por que eu não vou parar. Aí, eu no hospital, passando 8 dias pegando injeções aí de antibiótico, né? Foram me buscar depois de 8. Foram me buscar para fazer prova. Dentro do hospital, sem alta médica. Porque era dia de prova. Uhum. Te tiraram do hospital sem alta médica. Ah, olha só, isso aí se assemelha ao caso do Cabo Lucas, que foi retirado da UISM para ser trancafiado numa masmorra da base naval. A gente tem todo o aparato documental, né? Se assemelha a isso. Por quê? Como que alguém vai tirar um militar por alguma razão? Ele foi tirado para fazer prova. O Cabo Lucas foi tirado para ser preso. E aconteceu o que os senhores já sabem. Ele atentou contra a própria vida e tá lá a dona Andréa chorando, para quem eu me sensibilizo. Mando um abraço para a senhora e para todos aqueles que tiveram seus familiares que passaram por essa situação tão lamentável, né? Inclusive a do Melo Júnior recentemente. Eu acredito piamente que eu vou ver o busto do Melo Júnior, aluno 1097 do ano de 2025, lá no lugar onde está o busto do torturador, quanto mais, Batista das Neves, e vou ver também o nome daquela enseada ser mudada para João Cândido Felisberto, ou Melo Júnior, ou homenagem a qualquer outra pessoa. Quem sabe em homenagem a você, né? Vivo, né? Lindomar Gomes, né? Porque é uma lenda viva. Veja o que ele vai dizer. Aí, volto para a escola de recruta e sigo a vida até na formação. Uhum. Até no dia de formação de soldado. Na formação de soldado, teve toda aquele aparato militar, aquela cerimônia tudo bonita, né? E formei. Diziam que a vida de soldado ia melhorar. É sempre assim. É sempre assim. Como marinheiro, como soldado é uma coisa, como cabo melhora, depois como sargento melhora, e nunca melhora. Nunca melhora. Até suboficiais aí estão sendo massacrados, tem aqueles que são emasculados e que não se posicionam como aquele que chegou no alto escalão do Praçame, né? Mas tem suboficiais aí que estão sofrendo justamente por serem homens e não aceitarem determinadas coisas porque nada tem a ver com hierarquia e disciplina. E eu chego na vida de soldado. Chegando na vida de soldado, eu já comecei a perceber, né? Tinha os acochados, tinha aquele que pegava conceito 5. Acochado é protegido. O conceito 5 na época era o máximo, agora é até 10. Isso, antigamente era de 1 a 5, né? Até 3 era bom, de 3 para baixo já era reprovável geral. Mas aí, como que essas avaliações são pessoais? É sobre isso que você está falando, Justamente, né? Justamente. E tem a distribuição da tropa, né? Tem aquele, como eu te falo, os acochados, os peixes. Os protegidos, a peixada. A peixada. Só para o pessoal entender. Os peixes. E eles vão para a secretaria, né? Tem aquela distribuição e tudo. E quem não fica na tropa. Como eu falei, né? Eu fui o primeiro militar da família. E não tinha nenhum conhecido, não era protegido por ninguém, fui para a tropa. Mas chegando na tropa, eu percebo que eu tinha que sair dali. Que aquilo não era para mim aquela vida de soldado. Não é a vida militar. Porque eu passo. Tudo que eu passei na escola de recruta,
Tá? Não me sujei de maneira alguma, sempre disciplinado. Sempre disciplinado. Respeitando, apanhando, né? Sendo estrangulado, sofrendo tudo quanto é tipo de agressão. Né? Mas suportei. Porque depois de soldado ia melhorar. Chega lá, serviço 1 por 1, né, doutor? Serviço 1 por 1, expediente. Carga horária desumana. Mudou nada. Mudou nada. Então, decido estudar. Vou estudar. Só que na minha época era difícil, não existia internet. Hoje em dia tem essa facilidade da internet, do mundo da internet, né? A pessoa estuda online. O tempo em Belém do Pará tinha a UFPA, tinha uma faculdade particular que era a UNAMA, né? Não tinha essa infinidade de faculdade que tem hoje. Isso, né? Online, faz todos esses cursos. Né? Antigamente, quem tinha ensino médio era rei, né? E era rei, porque... Quem tinha segundo grau, né? Eu entrei com o ensino fundamental, minha turma é ensino fundamental. Eu entrei também com ensino fundamental. Ensino fundamental. Inclusive, eles usam isso na escola de recruta. Eles dizem assim, vocês estão aqui, vocês só têm ensino fundamental. Vocês têm que estar agradecidos, porque você recebe, sei lá, na época ali... Hoje em dia é um salário mínimo, Como né? se fosse hoje, recebe R$ 1.400, até menos. R$ 1.400, um salário mínimo, entendeu? Você tem que estar agradecido, porque lá fora tá recebendo menos, entendeu? Então eles sempre jogam isso na cara do... Jogam, né? Jogavam e jogam. Hoje tá valendo a pena ser gari. Gari tá ganhando 4 pau e pouco aqui no Rio de Janeiro, na Conlurb. E, diga-se me entende, soldado fuzileiro ganhando menos de 2 pau. E então eu decido. Vou estudar, vou procurar alguma coisa para sair daqui. Aí eu faço aqui, o que eu vou fazer? Só ensino fundamental, né? Mas meu ensino fundamental bem feito. Estudei escola de padre. Escola de padre. Era regime de convênio. O prédio é da igreja, o Estado só pagava os professores. Lá, eu disciplinado. Eu fazia parte do Grêmio Estudantil da escola e do conselho escolar da cidade. Entendeu? Fazia parte. Eu tenho as minhas avaliações escolares. Sou todo conceito 5. Sou 5 na escola. Sendo líder estudantil, que sempre eu estava em embate com a diretora. Sim. Sempre tive esse espírito. Mas lá não tinha perseguição. Não, lá não tinha perseguição, não. A gente entrava na conversa. Lá era justiça. Isso, é justiça. Ela resolvia, né? Uma reivindicação. Justamente. Eu estava para representar os alunos, né? Então, eu só levava o que os alunos traziam a minha pessoa. Então, voltando. Aí eu decido sair. Então, eu faço aquela avaliação, né? Pelo meu nível escolar, o que posso fazer? Cara, eu vou para a ESA. Eu vou para a ESA porque era ensino fundamental na época também, eu fazia prova para a ESA. Só que eu vou esbarrar no problema da liberação do soldado para estudar. No meu período, não era liberado o estudo de soldado. Tinha que ter autorização, como o senhor falou agora, o senhor falou no episódio anterior, né? Tem que ter autorização era do comandante da companhia. E então, eu não poderia, porque eu era boy, eu não poderia estudar. Eu tinha que esperar pelo menos um ano e meio para eu ter autorização para estudar. Você não tinha autorização para estudar? Eu não tinha autorização para estudar. Um sistema escravocrata. É porque na época também não existia, como eu falei, a internet... Tava caminhando. E o conhecimento liberta, imagina você estudando. Porque isso é as amarras, né? Do sistema. O sistema vai te amarrar desse jeito. Vai querer você na ignorância, na falta de conhecimento, para poder te manipular. Como eles manipularam dizendo que a gente tinha o fundamental e ganhava muito bem para isso. Como eles manipulam a gente até hoje, é apaixonado pelo algoz. Tem gente sofrendo que tá contra mim, alegando que o que eu falo é mentira, não sei o quê, não sei o quê. É gente alienado. Né? Só pode. Mentira que eu tô falando também, né? Vai falar que você é Nutella. Você vai virar Nutella. Com certeza, né? Sou Nutella. Aí, voltando... Eu admiro Nutellas como você, irmão. Se é que alguém vai dizer. Tem gente que pode falar o contrário. Com certeza. Aí chega no... Não consigo a liberação nesse ano e pouco, esse ano e meio, porque tinha outros soldados mais antigos, eram 2, de todo o grupamento, eu servia no grupamento de fuzileiros navais, que fica atrás do Hospital Naval, ali no 4º Distrito Naval, na Cidade Velha. Então, eu espero esse período, e de lá, fico ralando. Serviço 1 por 1, levando o expediente dentro do quartel, como todo mundo, e
pisando em ovos. Por quê? Porque não poderia ser menos do que 3 para fazer a prova para a ESA. Né? Tem que ter o conceito no mínimo 3. Conceito bom, Bom. O edital das outras forças fala, se você é militar, tem que ser bom. Tem que ser bom. Conceito bom, pelo Entendeu? menos. Então, pisando em ovos. Aguentando tudo quanto é tipo de humilhação de sargento. Porque, às vezes, parece que eles elegem a pessoa, né? Eles olham Não, assim, né, às vezes não. Eles marcam. eles marcam. Eu não vou com a tua cara. Começou uma perseguição de um sargento, a minha pessoa, porque ele encrencou, porque nos meus documentos só tem o nome da minha mãe. Apesar que meu pai viveu a vida toda com a minha mãe. Ele não te registrou? Ele não registrou nenhum filho. Por quê? Porque o meu pai era homem do trabalho. Meu pai saía todo dia, de madrugada, às vezes, lá na Feira do Ver o Peso, passava 2 dias para poder voltar para casa. Uhum. Ele não tinha tempo. E nesse tempo, porque agora a criança sai do hospital, já sai, nome registrado da mãe, só sai depois que registra, né? Assim que o meu filho foi assim. Só saía depois com a certidão do meu filho. Mas naquele período, a mãe juntava os 3, que não tinha certidão, levava só de uma vez. Deixava nascer... Já com 2, 3, 4 anos. Não, deixava nascer 2, 3 filhos. É. Aí pegava aquele 2, 3, 4 filhos. No balaio. Só de uma vez, né? E ia levar para registrar. Pegava a certidão logo dos 4, 3, 5 moleques, né? Uhum. Então era assim que funcionava. Então ele não teve esse tempo de ir lá e a minha mãe estava precisando de tirar o nosso documento, porque ela ia trabalhar numa empresa lá. Uhum. Então não deu para ele ir e ela só tirou o nome dela. Chegou só ela mesmo lá e tirou. Uhum. Ele viu. Aí, praticamente ele falou que a minha mãe era uma mulher da vida. Brabo, né? Brabo. Essas coisas todas que eu estou falando aqui, que é para entender que foi um acúmulo. Um acúmulo de tudo. Você não surtou da noite pro dia? Não foi da noite pro dia. Foi acumulando tudo. Formação, vida de soldado. Entendeu? E eu não me sinto fraco por isso. Não, você não é Sabe, fraco, não. Pelo eu fui... contrário. Se você fosse fraco, você tava morto, cara. Tu tinha se matado. Porque, enfim. Eu fui educado... E nem quem se mata é fraco. Quem se mata tá querendo matar a dor que tá sentindo. Verdade, né? verdade. Isso é a mais pura verdade. O torturado nunca é fraco, ponto. Isso. O torturado nunca é fraco. Aí, encrencou comigo por causa do meu documento. Aí eu dei uma resposta pra ele, porque... Brincadeira, né? Eu fui desrespeitado na escola, minha família desrespeitada na escola, pelo assediador lá. Fez eu ficar doente, quase morro. Né? Uhum. Chego na etapa de soldado, né, na vida de soldado. Sou desrespeitado na vida de soldado. Minha família, porque estava desrespeitando a minha família. E eu já estava com 1 ano e pouco, dei uma resposta atravessada para ele e pronto. Foi o que bastou para ele. Uhum. Começou a perseguição dele. Desse sargento aí. Inclusive, ele foi em casa. Depois de outros casos, aí querer invadir minha casa. Foi na sua casa? Ele e a viatura de Marinha. Minha mãe tá viva pra falar. A Marinha ia em casa. Ela ia em casa. Veja a gravidade do problema, senhores. Aí os senhores querem que eu faça o quê? Que eu fique de braço cruzado? A Marinha tá montando todo o seu aparato contra mim, né? Sou eu, Deus e aqueles que me acompanham. Eu, Deus e vocês que me acompanham e que entendem a dinâmica do que eu estou fazendo. Eu vou ficar de braços cruzados ou eu tenho que me proteger, né? Então, se amanhã ou depois aconteça alguma coisa contra mim, a Marinha é a principal suspeita, né? A Marinha, diga-se as suas autoridades do alto escalão, alguém mandou e etc. Inclusive, em algumas OMs, quando eu vejo gente tirando foto de mim, filmando. Meus clientes já viram isso, né? Eu já fiz abordagem, eles negam. Enfim. Sim. Seguindo, né? E o que bastou para ele foi isso. Baixou meu conceito porque no fim do semestre, né, a gente faz aquela avaliação. Tudo, e meu conceito baixou para 4. De 5 para 4. Para 4. Eu tenho que sair daqui, né? Então os caras aqui... daqui daqui a pouco vai para 3. Para 3. Aí, a minha sorte que já estava chegando já meu ano e meio, já podia estudar, já estava liberando para estudar, porque, como eu falei, né, eu tinha que ser um pouco mais antigo para poder estudar, para a mãe poder liberar. Uhum. Então, vou na companhia, converso com o tenente, explico para ele que eu quero fazer a prova da ESA, queria ir para o Exército, que eu precisava fazer o cursinho. Uhum. Cursinho, tá.
Ele tava atrás da papeleta que eu ensinava. Ele até, acho que ele tocou o coração dele esse dia, né? Tocou o coração dele, porque eu nem marcava, tá? A gente fala, marcava que não tinha o direito, né? Hoje em dia a gente fala, é o direito, mas na Marinha a gente trata como marcava, né? Que é o direito. Uhum. Não marcava eu estudar, porque eu ainda era boy, que é o soldado novo, né? O boyzinho que eles dizem lá. Então ele liberou. E eu comecei a fazer o cursinho. Estudava em pé, para não dormir, porque serviço 1 por 1. Como é que aguenta, né? Como é que aguenta? Estudava em pé, caderno na mão, para não dormir. Senão eu pegava e cochilava em sala. Passando por tudo isso, a perseguição, meu conceito foi para 3. Estou no limite agora, né? Do 4 para 3, tá. Chega a prova. Passei 1 ano estudando dessa maneira como eu falei. Em pé, dava serviço de até 7 horas da manhã, da noite. Às 7 horas eu ia pro cursinho, voltava 10 e pouca, comia alguma coisa e meia-noite entrava de serviço. Ia dar o 0 às 4. De 0 às 4. Tinha que dar o 0 às 4 senão sempre. Não estudava, senão não estudava. Tem que dar de 0 às 4, senão não estuda. E eu falando, o militar sabe que é verdade. Eu sei que é verdade, que eu passei por isso. Todo mundo passa por isso. Inclusive, teve Justamente. ocasiões em que eu não fui autorizado a fazer a troca para não estudar. E o cara falou, várias para você não estudar. Pra não estudar, justamente. Eu vou chegar no meu caso que aconteceu comigo, entendeu? Então, passei. Perrengue mesmo desse jeito. E malhando, correndo, porque precisava da parte física também. Sim. Imagina só. E me dedicando. Sim. Me dedicava. Foi 1 ano e pouco de dedicação. Uhum. Dia da prova. De serviço. Imagina uma coisa. Não conseguiu fazer? Eu tava de serviço. Mas, como eu tinha papeleta, eu ia ser liberado. Estava de serviço. Chego, vou conversar com o oficial do dia, explico para ele, mostro minha papeleta. Tem uma prova da ESA, hoje. E eles faziam isso sempre. Marcavam deles, pegavam o pronto, que era um soldado que estava à disposição, botava no horário que eu estava de serviço, eu ia fazer a prova e voltava, e o pronto saía, ia para casa dele e ficava era pronto emprego, né? É um retém, né? Isso, hoje em dia é retém, né? No nosso tempo era pronto. Acho que é pronto, a mesma coisa. Pois é. Então era pronto. Então, se acontecesse alguma coisa, mandava ele voltar da casa dele alguma vez. Sempre ficava ali no pronto emprego, né? Por isso que era pronto. QAP, ficava atento. Isso, ficava atento. E eles faziam isso. E eu tava liberado para estudar, tava lá tudo certo, a papeleta tudo, então eu vou fazer a prova, né? Chego para pedir para ele, pro tenente da minha companhia. Não sei o que aconteceu com ele nesse dia. Ele olhou assim mesmo, olhou para mim. Eu não foi as minhas palavras, eu vou reproduzir o que ele falou. Não é nada contra ninguém do exército, que é outra força que eu respeito também. Ele falou assim, tu quer ser periquito? Que é como se trata, né, o pessoal do exército lá. Modo de respeitoso, né? Claro. Aí eu falei, tenente, eu tô estudando todo esse tempo, né? Eu quero ser sargento. Ele falou isso pra mim, falou... Não vai, não. Não, eles fazem isso assim? Eles fazem assim? Faz, não. Não faz. É só velado. Não, eles têm o prazer de te humilhar na frente da tropa. É isso mesmo. Aí eu pego e falo, ó, me avisa lá na ordem lá que eles davam na hora da parada. Da parada do serviço, né? Que a gente distribuiu para dar serviço. Faz eu lembrar lá. Já fiquei assim porque eu tinha que estar cedo para fazer a prova, né? Mas daria tempo. Aí para todo mundo... Ele deu a ordem que tinha que dar, a ordem de serviço e tudo mais. E eu levanto minha mão depois, que ele dá a oportunidade de falar, e lembro ele da prova que eu queria fazer. Ia fazer. Pra fazer. Só tinha você para fazer a prova ali da galera. Né? Sou eu para fazer a prova. E ele, tá. É tu que quer ser o periquito, né? Não, tu não vai. O serviço pretérito. Serviço pretérito. Deve ser acima de tudo aqui, né? Então tu não vai. Oi, tenente. Quis argumentar com ele. Tenente, tô estudando 1 ano. Que é isso? Aí ele, não vai. É o prazer de escangalhar a vida daquele que tá vulnerável, né, cara? É surreal. Sinto muito, irmão. Sinto muito. Tomar um pouco de água aqui, que é coisa que a gente lembra assim, sabe? Que toca a gente. Mexe, né? Mexe, sim.
E ele pega, me humilhou, né? Falou outras palavras lá. E eu me senti extremamente humilhado. Ixi. E pra mim ali, sabe, acho que foi aquela hora ali que foi um marco. Joguei meu fuzil no chão. Não vou dar serviço hoje. Você abriu um surto ali? Você meio... Não, ainda não. Ainda não, né? Joguei o fuzil no chão e falei que eu não estava preparado psicologicamente para dar o serviço. Aí o sargento pega logo o fuzil e ele me mandou pro alojamento. Mandou ficar preso, né? Detido no alojamento. Cárcere privado, né? Mandou Deixou você em cárcere privado. Mandou O nome é esse. Mandou um soldado me vigiar lá, né, para eu não sair e ficar no alojamento. E ele vai lembrar. Porque, de repente, não lembra que fez para tantos, né? Mas alguns lembram, sim. Ele fez pra tanto. De repente ele lembra porque ele viu o que aconteceu depois. Uhum. Né? Então, mandou um soldado ficar me vigiando. E logo depois foi um sargento conversar comigo. Né? Gente boa, conversou comigo lá. Eu falei, não, eu não tô preparado para dar serviço armado hoje. Eu já tava no meu limite, já, sabe? Tanta coisa. Aí eu não tô preparado para dar serviço Podia armado. matar alguém ou se matar, né? Né, doutor? Não tô preparado para dar serviço hoje. Não, tu vai ser preso, não sei o que. Prenda-me. Aí, passou esse dia. Amanheceu. E você dormiu no quartel? Dormi no quartel. E ele não foi falar comigo. Ele viu que o negócio ficou feio. Uhum. Covarde. Sim. Covarde. Não foi falar comigo. A maioria é covarde. A maioria é covarde. Levei o expediente normal. Fui embora pra casa. Ele tava errado. Sim. Tava errado. Cometeu ilegalidade. O soldado pronto, já disse, poxa, me deixa eu dar o serviço todinho, já pensando que ia pra casa, brincando comigo, né? Eu falei, não tava preparado para dar serviço, cara. Na verdade, não tô mais preparado para dar serviço, essa porra. A raiva total. Tudo que já tinha acontecido comigo ali. Né? Você tava psicologicamente abalado já. De Tudo. Escangalhado tudo. já. E daí em diante, a minha vida de soldado, aí, desse ano e meio pra frente, foi complicado. Porque vinham as perseguições, eu revidava as perseguições. Né? Baleando o M. Gomes. Peguei umas 3 ou 4 prisões disciplinares. Como eu sempre falo, a forma mais cruel e desumana num quartel é tu pegar um cabo, pai de família, que eu vi muitos, né? Um soldado e jogar dentro de uma cela. De uma masmorra, né? Esse dia o Sérgio Lopes, o cantor gospel, né? Que canta: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Ele fez um vídeo aí falando que ele fez essa canção, né? Porque ele era fuzileiro naval, cabo escrevente, e ele foi trancado numa masmorra de forma ilegal porque não cumpriu a ordem que foi emanada de uma autoridade que era inferior àquela que ele cumpriu. Então era impossível ele cumprir aquela ordem. Mesmo assim, o cara trancafiou ele no bailéu e aí saiu a música. Um abraço, Sérgio Lopes. Um abraço. E peguei várias prisões disciplinares. Não tô aqui para dizer que eu sou santo, né? Mas eu acho que qualquer homem... Você teve reações, você foi um excelente militar até a página 5. Na página 6, quando você começou a sofrer agressões, você começou a ter reações, correto? Com certeza. Então é isso que eu falo. A Marinha transforma excelentes militares de um dia para a noite em delinquentes, em marginais, usando dos instrumentos de suplício, parte de ocorrência, sindicância, IPM, etc. Pô. Eu gostaria que não fosse assim, mas E não só excelente militar, mas civis muito bons. Eu era um civil, nunca tive problema. Na vida civil. Sim. Nunca tive problema nenhum com... porque aqui a gente tá tratando da ambiência militar, mas você foi um cidadão de bem. De bem, com certeza. Fez 18 anos, ingressou cheio de sonho. Com mérito, porque eu fiz prova, passei, tava lá porque eu passei. Sim. Inclusive, eu vou até voltar um pouquinho aqui no passado, que quando eu, na hora de dar o resultado ali, que eu falei que cortaram meu cabelo, né? O cabo vem e olha pra mim e fala, tu que é o Lindomar de Moraes Gomes, né? Aí eu falo, sim, senhor. Aí ele fala assim pra mim, cara, quase a gente te chuta. Não entendi. Depois de muito tempo eu entendi que quase eles me passam pra trás, né? Te tira do certame. É porque tinha uma máfia que fazia isso lá. Era cheio de máfia. Olha aí. E jogava os seus peixes pra dentro. Tem um pessoal que foi processado aí porque pegava dinheiro de recruta pra dar boas colocações, entendeu? Na escolinha de marinheiros, entendeu?
Uhum. São muitos casos que tem. Então, pego as prisões disciplinares e fico mal visto, né? Como sempre acontece. Virou um militar delinquente, marginado. Marginalizado. Doutor, a gente tava na cadeia. Entre as grades, né? Entre as grades. Marginais. Manda um cabo, pai de família, manda um soldado ali que tinha uma carreira pela frente, entendeu? Tava estudando. E marginaliza. E quando eu estava lá atrás das grades, eu vou falar grade mesmo, que é o que por... É uma masmorra, né? O que tinha lá nesse lugar? Como é que era? Não, Direitos humanos ia lá ver? Como é que era? Vida. E eu tenho história que eu fui pra masmorra mesmo, não só eu, como um outro soldado. A gente foi levado para um presídio. No padrão João Cândido, em 1910. Isso, justamente. Então, quando estava lá numa das prisões que eu peguei disciplinar, eu com mais um outro soldado, né? Não é porque... eu vou falar que, porque tu estava preso porque tu era santo. Não, porque eu não era santo. Mas eu me revoltei contra o sistema da maneira que o sistema me ensinou a me revoltar. Com a violência. Você se revoltou contra a covardia, contra a tortura, contra tudo que você vivenciou. E justamente do jeito que eles me ensinaram. Eles me ensinaram a ser violento. Entendeu? Uhum. Então, eu fui o produto. E até então você nunca tinha agido com violência em lugar nenhum? Não, em lugar nenhum. Eu tive uma vida... Eles te desconstruíram, né? Totalmente. Mudei. Meu pai falava pra mim, mudou muito. Ele falou uma vez. Égua, né? Esse taca aqui paraense. Égua, mano. Égua, meu filho, você mudou muito depois que entrou pra Marinha. Não tô te reconhecendo. Ele falou assim mesmo pra mim. Olha só, isso aí não é nem dois casos, não, tá? De familiares que falam isso, não. Porque a Marinha distorce a personalidade do jovem. Distorce o caráter, principalmente mães e pais, os senhores têm seus filhos no colégio naval. O que eu estou dizendo aqui é gravíssimo, né? A mãe do Melo Júnior falou para mim, o meu filho foi o pai, salvo engano. O meu filho era um antes, o outro depois, e a gente acaba não conseguindo enxergar, né? Alguns conseguem enxergar, não sabe por quê, não entende, enfim. Abram os vossos olhos. Aí uma dessas prisões... Chega um oficial na cela, né? Hoje em dia eu tô aqui pra falar pra ele, se ele estiver vivo, porque ele era bem... Já era veterano, veterano, era bem velhinho assim, sabe? Cabelo branco, todo branco a cabeça dele. Aí ele pega e fala assim pra mim, tu não vai passar dos teus 24 anos, tu vai morrer antes. Vou pra meio século. O cara falou isso, que tu ia morrer, cara. E falou que ia morrer. Vocês entendem, senhores, a gravidade disso? O cara, isso aí, pra mim, é uma ameaça velada. Pra mim, uma autoridade naval falar pro militar, falar assim, você não passa dos teus 24 anos, isso é uma ameaça velada. Vai botar o quê? Vai te botar na cela, vai te maltratar, te torturar, vai te botar cal pra você cheirar, igual fizeram com o João Cândido. O que leva o cidadão a fazer isso? Então, assim, é ele que viveu, ele que tá falando. Ele viveu, ele tá falando. E tem uma série de processos aqui, tem uma série de documentos. Ele vai entrar agora no ápice agora, porque a gente também já está caminhando pro tempo aí. Vai entrar no surto, vai entrar no tratamento da UISM, que é aquela beleza. A UISM, o tratamento é maravilhoso. Ali é tão maravilhoso que eu não recomendo a ninguém passar por ali, nem de longe, né? Queria que você falasse aí, meu irmão. Sim, numa dessas prisões disciplinares, né, que eu estava com esse soldado lá, a gente tinha cometido uma falta disciplinar. Não estou me eximindo de culpa nenhuma. Cometi. Como muitos cometem também. Vai pra cela. Chega um oficial, não é esse que falou que eu ia passar dos 24. Acho que é ele que deve estar morto agora. Porque ele já era bem velhinho, ele já tem 20 e poucos anos. Então, ele entra... primeiro vai o sargento, manda lá fazer uma faxina lá dentro da cela, o soldado vai, e o soldado a gente faz a faxina, ele volta de novo, fala que a faxina não tá boa, manda fazer de novo. Aí, o soldado que tava comigo, um soldado casca grossa, menino, tá? Jiu-jitsu, um cara grande e tal, brabo. Ele foi expulso. Pegou 30 dias, né? 30 dias. Mandaram ele pro chão. Excelente militar. Eu acredito. Excelente militar. Eu acredito. Então, militar
daquele pra guerra mesmo, companheiro, Uhum. que tá no teu lado. Uhum. E o sargento volta 2, 3 vezes e diz que a faxina não tá pra estressar uma pessoa que já tá no momento de estresse preso. Uhum. Fala que a faxina não tá boa. Nesse momento, o soldado sai, tira o vaso sanitário, cara, e joga em cima dele. E de lá começa só um... Eu posso dizer tudo o que aconteceu lá, mas como a gente não tem muito tempo, né? Uhum. Eu vou resumir. É. Aconteceu só um... Ele fechou a cela, o sargento saiu disparado, tocou lá a sirene, veio o oficial, entendeu? E o soldado ficou lá descontrolado. Ele ficou descontrolado. Ele estava tomando remédio psiquiátrico. E tava dentro da cela. Dentro da cela. Porque a gente estava lá com uma cadeia de 10 dias. Entenda a analogia com o Cabo Lucas? Tomando remédio, paciente psiquiátrico dentro da cela. O que pode acontecer? Pensa aí. Ele se queixou pro psiquiatra. O psiquiatra tinha passado o remédio psiquiátrico para ele. O sargento chega e estressa o menino daquele jeito. Uhum. Eu falo menino porque ele era até mais jovem, né? Mais jovem do que eu. Eu vivi isso aí, irmão. Eu sei exatamente o que é. E chega estressando lá e o soldado vai pra cima, quebra e aí também o sargento tenta entrar com outro sargento e também eu não vou deixar ele sozinho. Sim, sim. Não vamos me acovardar. E a gente começa uma confusão ali dentro, chama a guarda, forma todo mundo, capacete, colete, gás lacrimogêneo, todo mundo formado. Eles invadem a cela, né? Tem a guarda lá dos meninos jiu-jitsu, né? Os caras tudo grande lá. Eu, pequeno assim, não dá pra forcejar muito com eles, né? Até porque era soldado e tava cumprindo ordens, né? Uhum. Qualquer um de nós. A gente não vai se bater com o irmão nosso. A gente não vai se bater. Então algemaram. Eu e ele. Algemaram os dois. Isso. Nós dois. Eu pego... Tento correr algemado. Não sei porquê, na hora da raiva, né? A pessoa, eu tava algemado entre muros, eu ia pra onde, né? E... Já começou o processo de insanidade, né? Já começou o processo de não funcionalidade justamente da mente normal. Tento correr, aí um sargento me joga no chão, aí vem seu oficial. Tá no processo. Me amarra o pé. Amarrou seu pé? Amarrou meu pé. Aí, nisso aí já tinham dado um sossega-leão. Ou seja, é tortura no nível hard, né? É tortura no nível exacerbado. Já tinha dado o sossega-leão no menino lá, ele já tava bufando lá com a mão pra trás, né? Já tava se acalmando. Mas só que eu não fiquei calmo, não. O médico vem, aplica Aldol, Aldol, diazepam, e tudo que vem Rivotril, tudo tem direito. Vem aquele coquetel bonito. Coquetel, que deixa o cara doido, né? Se o cara deixar, ele deixa doido. Justamente. Quase que eu vou pra esse caminho. Uhum. E nisso aí aquela confusão toda, gritaria, eles pegam nós dois, a guarda, né? Uhum. E joga a gente dentro do caminhão. Mas não antes de eu ter pegado uma pisa-chute, né, tapa na cara. Te chutaram, te agrediram. Tenente. Tá nos autos aí. Sargento. Tá tudo aqui documentado. Documentado. Isso tudo que ele tá falando, senhores, tudo que ele tá falando aqui não é conversa, não. E as coisas que eu falo também, eu não trago documento pra cá, mas quando eu falo de assédio sexual, né? Inclusive, recentemente, teve um assédio sexual contra a menina menor do 1º ano, teve aquela galera lá de trás, agora teve mais um caso, um tenente de carreira, filho de um oficial de carreira da reserva, né? Vamos ver se vão tentar proteger ele. A gente vai brigar para que não haja proteção, mas tem gente lá dentro que protege. Então tem aqui documentos, conjunto probatório robusto do que ele está falando aqui, né? E o que a gente fala, a gente não fala ao vento, até porque ninguém aqui é maluco, né? Eu tenho minha formação, você vai saber já a formação dele, em que ele se formou depois, né? Mas continua aí, meu irmão. Aí, agora a gente é levado para masmorra, né? Dentro do caminhão, continua apanhando, tapas na cara, aí joelho acima da costa. Eu lembro muito bem daquele caso, daquele cidadão que foi morto nos Estados Unidos. Americano. O cidadão. Que ele gritava que não conseguia respirar. Botou o joelho no pescoço dele, na nuca dele. Que ele gritava que não consigo respirar, né? E aconteceu comigo. Meu peito no chão. É o que eu falo, você poderia estar morto em várias ocasiões, irmão. Você é um milagre. Não morri, sabe por quê? Sabe por que eu não morri? Pra estar hoje aqui conversando com o senhor. Eu sei, Deus. Pra estar hoje. Isso, justamente. E pra quem não entende, gente, eu sou arreligioso, né? Eu não tenho religião.
Minha religião é Deus, minha religião é pautada nisso aqui que está acontecendo. O que eu faço hoje não é acaso. Eu não passei o que passei por acaso, ele não passou pelo que passou por acaso. Cada pessoa que senta nessa cadeira aqui não é acaso. E no final disso tudo, quem crê ou não crê, você vai ver autoridades navais sendo presas, sendo destituídas do seu cargo, como vocês nunca viram. Você vai ver eu atravessar todo esse deserto, esse vale, e passar incólume. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo isso por conta própria. Tem alguém muito poderoso que me move e eu não vou me acovardar, vou continuar lutando por justiça, mesmo correndo risco. E eu acredito piamente que, obviamente, eu tenho que tomar as minhas medidas de proteção, eu tenho que me cuidar, mas eu acredito que aquele que tentar me tocar, ele vai sofrer as consequências das suas próprias atitudes. E não é por mim. Eu só ajo dentro da lei, só ajo dentro da legalidade, eu só trago verdade. E o que ele está falando aqui é muito grave, né? Eu queria ter muito tempo para deixar ele falar. A gente não tem, a gente tem mais 10 minutos, meu irmão. E eu queria que nesses 10 minutos você falasse aí dessa masmorra. É isso, esses 10 minutos não dá nem para contar. Mas aí você tem que sintetizar para as pessoas entenderem. E aí, de repente, você vem de novo numa outra ocasião. Com certeza, doutor. Então, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui, né? Esses 10 minutos. Então, a gente é levado para o presídio naval, a gente fica incomunicável. Né? Nem a família foi avisada? Não, a família não foi avisada e também não pedi, porque a minha mãe já estava sofrendo demais. Mas o certo era alguém ser avisado. Era alguém, isso, justamente. Porque você está tratado ali igual um cachorro, pior do que um cachorro. Meu cachorro é bem tratado. Quem foi avisado foi a namorada desse amigo, que ele pediu para um outro soldado avisar ela, e ela avisou a família dele. E nem foi a Marinha, então, oficial que avisou, né? Não, porque a gente já estava preso. Para eles, daquela... E teve julgamento? Teve... Depois teve. Primeiro te prenderam e depois teve a tal audiência, né? Isso. Não, antes da gente estar preso, teve audiência. Teve audiência com o comandante. Comandante, né? Então, não com a autoridade judiciária, foi o comandante da OM. Depois vocês vão entender que isso aí é ato ilegal. E então... Ele consegue avisar através da namorada, a namorada avisa a família, e a família dele vai lá fazer confusão. Que é por isso que a gente conseguiu ser libertado do presídio naval. Sem habeas corpus, sem nada. A força soltou, né? Porque a família dele chegou lá para fazer confusão e falou que ia pra imprensa. Não é fazer confusão, é buscar justiça, né? Porque às vezes você fala isso, eles usam isso contra nós. É fazer justiça. Foi lá, eu quero... A família. Cadê o militar? Cadê meu ente querido? Que vocês poderiam morrer, cara. Com certeza. Então, com essa confusão falaram toda lá... Falaram que a imprensa... Ia chamar a imprensa toda, aí eles deram uma afrouxada e... Mandaram libertar. Relaxaram a prisão ilegal. Relaxaram a prisão ilegal. Justamente. Então, eles... Aí a gente pegou, cada um pro seu lado, né? O menino saiu do... Inclusive, você tá me escutando aqui, sabe do que eu tô falando, não quero expor o nome de ninguém. Sim, tranquilo. Pode me procurar, redes sociais, joga lá, Lindomar de Moraes Gomes. Você vai me encontrar, que a gente não teve contato mais. Depois da vida civil, encontrei ele umas 2 vezes só. Mas depois, após isso, eu não tive mais contato com ele. Mas se ele tiver vontade, né, de manter contato, pode me procurar, que a gente está aí para conversar também. Uhum. Até para confirmar o que eu estou falando. E até para vir aqui. Então... E a gente pode fazer de Belém mesmo agora, né, doutor? Minha vontade é estar aqui para conhecer o senhor. Tá bom. Hoje pode conversar de Belém mesmo. Sim, né? Com certeza. Fazer uma live. Fazer uma live. Então, ele é expulso. Né? E isso aí, como estava irregular tudo que aconteceu, não deu mais em nada. A gente não foi mais punido. Os militares que praticaram tortura também não foram punidos, não teve audiência com ninguém. Como se nada tivesse acontecido, né? Abafa tudo. E eu, como já tinha muita confusão na minha vida, também fiquei quieto. Chega um ponto que você acaba se acovardando, né? Aquele tempo era difícil, doutor. A gente não tinha, hoje em dia, todo esse acesso que a gente tem hoje em dia. Era difícil. Eu não tenho como me acovardar mais, não, irmão. Também não. Até a mudança. Rumo à transformação. Isso. E aí, então, ele foi pro seu lado, como eu falei, e eu pro meu, mas com aquela perseguição. A perseguição continua, velada ali, massacrando e tal. E aí, vem agora. Eu ameacei que quando encontrasse esse oficial, porque ele me bateu covardemente, eu algemado, amarrado o pé, a gente ia se resolver na mão. Nós dois. Eu era assim. Até pra briga. Eu ia pra briga com ele. Não, você chegou no limite, isso é normal, cara. Como, cara? Isso é normal. É o instinto de defesa, de sobrevivência. A minha avó sempre falava, né? Respeite. Tem um limite do respeito. Depois, tem como, cara.
Tem mais como, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Não tem, doutor, eu sou homem. Eu te entendo. Uma vez, um conhecido meu, sabe, que o filho da irmã dele estava entrando, falou assim mesmo pra ele, olha, ele vai pra aeronáutica, ele ia pra aeronáutica, ele vai ser militar também. Lá ele vai virar homem. Olhei assim pra ele. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Lá vai ser diferente, ele vai sair homem daqui, e se ele continuar homem lá, ele vai voltar. Falei assim mesmo. Lindomar, eu queria que você entrasse agora, velho, porque a gente tá realmente num tempo já esgotando. Que você entrasse no seu tratamento psiquiátrico, no laudo que ensejou, sua reforma, isso tudo você tem aí 7 minutos para falar. A reforma e o que você fez, o que você se formou e como é que tá esse pé aí. Eu trago esses fatos porque eles são muito importantes para entender o que aconteceu. Sim, o pano de fundo já tá feito. Entendeu? Então, de lá eu já entro no tratamento psiquiátrico. Eles tiram... Psiquiátrico na Marinha, Na Marinha. Melhorado o tratamento. Oh, né? Demais. Eles tiram a arma da minha mão, mas eu continuo expediente e dando serviço de cacetete. Não te dá um repouso pra você se cuidar, não te dão nada. Isso existe, né? É desumano, né? Não, esse tempo era assim hoje em dia. Rapaz, é difícil, triste. Difícil. Então, sou afastado do serviço armado. Começaram a te tratar com qual CID? Começaram a te tratar com qual CID? Olha, até o momento não tinha CID nenhum. Ele só tava tratando... Dizendo que estão tratando. Isso. Ia lá numa consulta, em outra não ia também. E era psiquiatra? Psiquiatra formado? Sim, psiquiatra formado. Formado. Então, continuou dando serviço de cacetete, expediente, um por um, tudo aquilo, né? Só te dando serviço normal, só sem arma, noturno normal? Noturno normal até... Um determinado tempo. Determinado tempo, depois eu comecei a dar serviço de cacetete dentro de alojamento, depois eu virei lá da prefeitura, que dizia que fazia a faxina em todo... limpar meio-fio, varrer quintal. Fazer tudo, fazer essas coisas, entendeu? Então, me tiraram do serviço armado. E um belo dia, eu vou encurtar mais aqui, tem pouco tempo, um belo dia, serviço armado e sendo perseguido. Um belo dia, deixa eu me recuperar aqui, porque, sabe, como eu falo, assim, passou 20 anos, mas parece que foi ontem. Cara, eu sei, acende tudo, eu sei, pô. Às vezes eu começo a lembrar, e até aqui com o senhor, sabe, prende a voz, prende. Eu sei como é que é, irmão. Se sentir vontade de chorar, chora. Se sentir vontade de gritar, grita. Aqui você é livre. Você tá livre. É difícil. Eu sei, pô. Não só por mim, mas pelas pessoas que gostam de mim, pela minha família. Eu sei. Entendeu? Porque vamos ver o que tá acontecendo. Vamos escutar. A gente da minha família, que naquela família núcleo, que não conhecia a história, só sabia por alto, vai saber agora. Vai saber agora. Vai ver você aqui no podcast. Vai saber agora. Então, belo dia eu sentado, eles dizem que eu não tava de serviço. Aqui nos autos. Nos autos. Mas eu tinha dado serviço anterior, como eu teria que... Nessa época eu estava morando pro interior, uma cidadezinha no interior. Eu teria que voltar, eu tinha perdido a viagem, tinha ficado para dormir. E era um feriado. Qual é o militar que vai ficar no feriado no quartel? Se não for obrigação. Então, eu estava esperando da hora, né, do pessoal do serviço, vir um café para eu tomar e ir embora. Nessas alturas já estressadíssimo, tudo que vinha acontecendo. Outros casos que não vai dar tempo de falar aqui, né? Que teria que ter aqui uma série. Tem que fazer um documentário. Quem sabe a gente não vai fazer. Então, eu sentado no banco, a história que tá no processo é outra, né? Eu vou contar a história verdadeira que aconteceu. E militares que estavam sentados no meu lado, se quiser confirmar agora a história verdadeira, pode me procurar para confirmar. E o militar que contou a história falsa também pode se retratar. Porque ele contou uma história falsa. É normal na Marinha isso aí. Perversão da verdade, perversão do direito. Mas eu entendo ele. Eu entendo ele, sabe por quê? Tava subjugado pelo sistema, queria ficar, queria cursar pra cabo, entendeu? Como ele não foi ameaçado também, entendeu? Lindomar, tem 5 minutos. Você precisa sintetizar isso aí agora pro povo entender. Então, ele chega, deixa ele vai estar de serviço, naquela agonia de pegar o serviço dele, ele não pode entrar com o fuzil no alojamento. Ele chega, na agonia, pega e deixa o fuzil no lado, no banco, no meu lado. Nessas horas que a gente tem que acreditar em Deus e no diabo, né? Que o diabo te dá todas as condições
É. Te dá todas, hein, ardiloso? É. Menino ardiloso. Te dá todas as condições. E deixa o fuzil do meu lado. Eu pego o fuzil, olho assim, e o outro diabinho do lado comenta assim: duvido dar um tiro aí pra... Hein, da escola? Dá um tiro aí da escola? Brincando, né? E eu pego, já naquele estresse todo, pego o fuzil e dou um tiro pra cima. Mas quando eu dou esse tiro pra cima, todo mundo corre. Tu deu um tiro pro alto, né? Alto. Dei um tiro pro alto e todo mundo corre. Soldado tudo corre. M. Gomes doidou de vez. Era o que tava faltando pro M. Gomes. Eu corro também, né? Porque eu já tinha dado um tiro pro alto. Corri. Me abriguei numa churrasqueira atrás do... Tá aqui no processo. Tem fatos reais e outros que não são tão reais. Me abrigo numa churrasqueira pra eu me defender. Sim. Pra eu me defender. Sim. Lá. Sim. Entendeu? Quando tá vindo militares na minha direção, eu dou o tiro pra cima, dou pro alto, porque eu sou fuzileiro, pelo menos você tirar, né? Um tiro aqui de 10, 20 metros, tranquilo ia acertar. Então, nunca foi minha intenção acertar ninguém ali. Era só pra assustar. Porque eu sabia, se eu tento me entregar naquele momento lá... Era masmorra de novo. Não, eu ia ser morto. Tu ia ser morto. Eu ia ser morto. Então você entende que você correu risco de vida esse tempo todo. O tempo todo eu ia Quando ser eu falo morto. que tô correndo risco de vida, você consegue me entender? Eu entendo. É por isso que eu tô aqui, porque eu me vi na situação que só tá passando hoje em dia. De risco de vida e tudo, entendeu? Então, eu falo que eu corri risco de vida porque depois, militares, que teve uma briga. Vamos matar ele? Não vamos matar ele. E teve militares que se sujaram, vocês não vão matar o da escolinha. Militares foram pra cima lá de oficiais, não, ninguém vai matar ele aqui não. Ou seja, teve essa conversa, essa trama, né? Teve essa trama. E foi confirmado, e de militares estão na reserva agora, né? Que não remunerada, que são civis, e militares que estão na ativa. Quem quiser falar, meus canais estão abertos. Não adianta, aqui não tem acovardamento. A verdade é implacável e a verdade precisa ser trazida à baila. E eu sou aquele que vou abrir o caminho para você falar a verdade. Eu sou a voz que vai te dar voz. Eu falo tudo isso só para todo mundo entender aqui por que ele não se entregou. Eu sabia que eu ia morrer. Aí o que eu faço? Chamo amigos, que já estavam tendo de baixa, né? Pra ter aquela rede de apoio. Espero ter toda aquela confusão para vir a mídia, tudo aquilo. Isso foi um caso que aconteceu. Se não foi o único na Marinha... Doutor, eu acho que eu não tô certo, cara, mas acho que foi o último que aconteceu. O único e o último. E o último. Se tiver outro, alguém que fale aí que aconteceu. Eu acredito. Eu acho que foi o único. Isso que a gente está fazendo hoje aqui nunca teve, né? Nunca teve. Então, tento me defender, atiro pra... Inclusive, tá aqui no processo que o oficial viu o projétil passar no lado dele, 1 metro do lado dele, assim, ele quase que pega... Ele é super-homem? É super-homem. Tem visão de raio-x. Aí, bateu na parede? Não bateu em parede nenhuma, passou no meu lado direto aqui. Ele viu o tiro passar do lado dele, e você dando tiro pro alto. Eu dando tiro pro alto, pra ele voltar. Tá aqui no processo escrito. Entendi. Não tô mentindo. Eu acredito, pô. Eu acredito em você. Então, tento me defender, aí, quando eu vejo, eu chamo amigos, aí eles conversam comigo, joga o fuzil, tal, joga o carregador e eu vou. Se rende, aí eu pego e jogo o carregador. Aí o meu erro foi nesse momento. Joguei o carregador, aí levanto com o fuzil na mão. O fuzil aqui, a Marinha tem gravação. Eu trouxe o jornal. A gente vai conversar bastante sobre isso, Lindomar. A gente está chegando na reta final. Eu queria que você falasse qual foi o laudo que a Marinha te deu. Qual foi o laudo psiquiátrico que a Marinha te deu. Aí aconteceu tudo isso, fui alvejado, me levaram para o hospital. Tu levou tiro? Levei um tiro na perna, doutor. Doutor, eu sou um milagre. Rapaz, essa parte eu não sabia, não. Mas a gente vai ter que continuar isso ou em outro episódio ou num contexto de live, né? De live, você tá longe... Porque você tomou um tiro. Eu preciso saber qual foi o laudo que a Marinha te deu. Você passou internado na UISM, você veio por Rio e ficou internado na UISM. Fiquei internado no UISM. Quanto tempo você ficou internado?
Eu vim, acho, em novembro, vim enganado pra cá. Não sabia que estava vindo pra internação. Eu sabia, mas me desenharam aqui uma clínica top. Maravilhosa. E como é que é o ISME? Oh, meu Deus do céu. Cheguei a me botar em cela, injeção à força. Quase, entendeu? fabricaram você quase um maluco. Qual foi o laudo que te deram? O CID? Laudo? É. No ISME? O que você tem na UISME de CID? No ISME, pra se defender. Isso. Borderline e... Transtorno borderline e histriônico, né? E a esquizofrenia? Escute, mas aí tem muita história, doutor. Borderline e histrionia. Deram dois CID pra ele. E CID. como é que você entrou nesse laudo de esquizofrenia que você fala? Aí eu pego, volto pra Belém, depois de muita briga que meu advogado e minha família fez. Eles fizeram muita briga. Volto pra Belém, preso. Passo 1 ano e 9 meses preso. Né? Sou condenado por tentativa de homicídio do oficial que viu... Do oficial que viu a bala passar. E você tomou um tiro na perna. Ninguém foi condenado por isso. Não, porque foi legítima defesa. Legítima defesa, né? Então, eu fui acusado e condenado por tentativa de homicídio, agressão a militar, porque o militar que eu não peguei o fuzil, ele deixou no meu lado. Falou que eu tinha batido. Forjaram um monte de coisa contra você. Forjaram um monte de coisa. Agora eu quero saber do laudo de esquizofrenia. Como é que você teve esse laudo? Volto, fico preso. 1 ano e 9 meses. Né? Preso de justiça? Preso de justiça mesmo. Preso condenado pela justiça? Não, eu passei... Isso foi tudo de processo. Foi prisão preventiva, né? Prisão preventiva. Aquela eterna prisão preventiva que tem no Brasil. Que não deveria acontecer, né? Então, eu passo tudo em prisão preventiva. E nesse tempo aí, eu sou condenado, né? E a minha condenação final, né, do processo apresentado e julgado foi de 1 ano e 6 meses. Eu passei 1 ano e 9 meses preso. Entendi. 1 ano e 6 aí, meses. Como é que foi sua reforma? Agora eu preciso encerrar porque o tempo se esgotou. Eu passo 1 ano e 6 meses. Como que você foi reformado? Qual o laudo que você foi reformado? Diz que eu passo 1 ano e 6 meses, mas não sou excluído das Forças Armadas, que é a partir de 2 anos. Só 2 anos. Só 2 anos. Isso. Volto pro Hospital Naval e lá eu tenho um laudo de... Esquizofrenia. Paranoide, estado terminal. Esquizofrênico, paranoide, estado terminal. E você tá aqui bom, né? Então a Marinha deu um laudo pra ele de esquizofrenia paranoide. Hoje, eu queria que você falasse, você é formado em Direito, aprovado na OAB... Justamente. E tá revertendo esse laudo que a Marinha te deu. Entrei com ação na justiça para reverter. Tô aqui porque lá na Justiça Civil o juiz achou por melhor mandar lá pro Hospital Naval. E eu já sei que não vem coisa boa, doutor. Não tem. Mas tem perito forense no caso aí, tem toda uma dinâmica que envolve a perícia forense. Deu tudo ok pra mim. Tá tudo ok. Gente, a história dele é uma história impactante, né? Tem um laudo de esquizofrenia paranoide forjado. Isso está sendo revisto nas vias judiciais. Vai ser. Não é o primeiro caso, não é o segundo e provavelmente não é o último. A gente quer que seja o último, né? A patologia que me deram... Tem gente que fala, ele foi expulso da Marinha. Não fui expulso. Fizeram a camuflagem, me deram um laudo de uma patologia que eu não tenho, para eles me botarem para fora. Então, são 2 casos similares aqui. E tem muito mais. O que eu falo da UISME, vocês estão vendo aqui. Hoje ele é formado em Direito, aprovado na OAB, né? Aprovado na OAB. E está curatelado, essa curatela está sendo revista, né, nas vias judiciais, como tantos outros casos que acontecem hoje. Meu irmão, eu preciso encerrar, queria agradecer sua presença aqui, a gente vai continuar nesse bate-papo, a gente vai continuar dando prosseguimento nessas conversas, porque a tua história é muito grande, uma das mais impactantes que eu já vi aqui, sem menosprezar as outras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês, e até o próximo episódio. Você quer deixar algum recado aí pra galera? Eu só queria te pedir desculpa, né, por certos momentos que eu dou uma parada assim, porque... Faz parte, faz parte. Faz parte. Entendeu? A voz não sai, a gente entala. Sim, entala, porque se passou 20 anos, mas ainda tá aqui, ó. Eu sei. Porque eu tô sofrendo tudo isso ainda. Doutor, e eu sei que eu tô aqui com o senhor e eu vou começar a sofrer agora. Também. Mas você vai vencer, irmão. Entendeu? E também, não tô com medo. Você tá com receio da perseguição, né? Quero dizer pra você que eu tô junto com você, tem um exército de pessoas contra a gente, e mais do que isso, eu acredito que tem um exército de anjos do nosso lado. Meu irmão, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.